Hoje é aniversário da TF, 27 anos. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês todos. A gente tem que agradecer a presença da nossa presidente da Abratef, Silvana, que está aqui conosco. É uma alegria ter você aqui, muito bom, uma honra. Parabéns para a TFRJ, essa associação tão importante, e que nasceu junto com a Abratef, né? Acho que até no ano anterior. Fico muito orgulhosa de vocês. Nós todos nos orgulhamos da TFRJ. Parabéns. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha alegria de estar aqui, né, nesse momento, com todos vocês, comemorando esses 27 anos, e gostaria de honrar, né, todo esse legado recebido de todas essas diretorias desde 1985, né, e essas diretorias que mantiveram toda essa chama de animação em torno desse propósito de desenvolver e fortalecer a terapia de família em todo o nosso estado. Então, assim, é uma honra estar aqui nesse lugar como presidente da TF, nessa gestão 2020-2022, uma honra muito grande e uma alegria, um momento assim, muito especial para mim, né? Muito bom estar aqui. Nossa gratidão, então, a todos vocês, antigos presidentes, antigas diretorias, porque eu sei como a diretoria trabalha. Então, em nome de toda essa diretoria hoje, eu agradeço muito, né, por tudo que vocês vêm fazendo e tudo que nós viemos conquistando com esse brilhante trabalho que tanto fortaleceu a nossa associação, e agradeço, então, por tudo isso com vocês, né? Obrigado por todos vocês estarem aqui comemorando conosco esse momento tão especial. É um dia de festa, para todos nós associados, não só para a diretoria, para todos, e temos muito que celebrar. Vamos, então, dar início ao nosso programa de hoje, né? Hoje é um dia muito especial, porque junto com esse aniversário da TF, estamos inaugurando um novo programa coordenado pela Comissão Científica. Esse programa vem substituir o programa Cuidando de Nós, que foi criado para dar suporte aos associados durante a pandemia. Chama-se Novos Horizontes para o Terapeuta de Família. É um programa que pretende ser um espaço reflexivo que conecte nós, terapeutas familiares, com questões do nosso contexto, né? Do contexto social e atual, que possibilite pensar caminhos futuros, tanto para a terapia de família, quanto para o mundo, que a gente também tem um espaço de reflexão, um espaço político aqui na TF. Político no sentido de questionamento, de pensar, de uma ação, né? Então, o nome do nosso programa chama-se Buscando Recursos, o nosso programa se chama Novos Horizontes para o Terapeuta de Família. E o nosso tema hoje é Buscando Recursos para lidar com burnout. Bom, eu tenho alguns dados aqui que eu peguei no jornal de domingo, no dia 13, domingo agora, que eu achei muito interessante e fala da atualidade do tema que a nossa comissão científica está trazendo para a gente hoje, né? A coluna do Lauro Jardim, ele relatou um estudo feito, talvez vocês tenham visto, da MedHill Checkup, com 20 mil executivos e executivas antes, durante e depois da pandemia. Simplesmente, todos os indicadores pioraram nos últimos anos sobre a Covid. São palavras do Lauro Jardim. Os níveis de estresse elevados subiram 56% nos 10 mil exames feitos entre março de 2009 e fevereiro de 2020, para 78% nos outros 10 mil executivos examinados entre março de 2020 e fevereiro de 2022. No mesmo período, o uso excessivo de bebidas alcoólicas passou de 25% a 39%. O de insônia, de 18% para 35%. Hipertensão arterial, de 18% para 24%. Depressão, de 7% para 12%. Diabetes, de 6% para 11%. A obesidade, de 12% para 20%. Esses dados nos mostram a urgência e a importância deste tema trazido hoje pela TF e a importância de refletirmos como terapeutas sobre isso. Bom, desejo a todos nós bons diálogos, boas reflexões, a inauguração de um programa, espero que seja longo, que continue depois da nossa gestão, porque eu acho muito importante a gente estar conectado com tudo isso que está acontecendo no mundo. Bom encontro, passo a palavra para a Florinda. Obrigada a todos. Só falar uma coisinha, Rosane, muito importante que a gente não pode esquecer, a Carlos Livraria nos doou um livro que no final do evento será sorteado. Esse livro é A Terapia Familiar Sistêmica de Milão, tá bom?
No final, a gente vai fazer um sorteio desse livro. Obrigada, desculpa aí interromper. Nada. Vamos lá, Florinda. Bom, vou dar continuidade a essa introdução que a Rosane fez para nós, né? E a resolução da OMS, desde janeiro de 2022, classificou a síndrome de burnout oficialmente como uma doença ocupacional, definida como estresse crônico do trabalho, não como transtorno mental. Então, dessa forma, ela classifica e sinaliza mudanças nas relações familiares, nas relações de trabalho e tudo mais que envolve a vida do indivíduo e os papéis que as pessoas desempenham, né? E essa classificação foi um marco para tratar a saúde mental. Então, o burnout passou a ser conhecido como uma doença ocupacional, uma manifestação de estresse crônico, né? Então, esse tema foi escolhido por nós, da comissão científica, porque entendemos que tanto nós, como os nossos clientes, famílias, casais, estamos submetidos a um nível de estresse crônico, um nível de estresse muito elevado, um volume de trabalho excessivo, pressões sociopolíticas e econômicas de muita insegurança. Portanto, abrir esse espaço de conversação para nós se tornou fundamental para assegurar que a gente possa trocar informações, compartilhar ideias, aprender uns com os outros, identificar a síndrome e justamente entender como que ela funciona e desenvolver recursos, né, para minimizar os efeitos do burnout, tanto para nós quanto para os nossos clientes. Então, para aquecer e esclarecer esse tema, nós convidamos 2 profissionais, né? Uma psiquiatra, que é Rosane Skenazy, que está aqui conosco, né, tão conhecida Rosane Skenazy, que vai falar um pouco sobre o entendimento psiquiátrico do burnout. A gente vai passar um vídeo curto, e a psicóloga Ana Cristina Barros Freud, tá? Então, nós passaremos esses 2 vídeos e, posteriormente, a gente vai voltar para o grupão, ok? Nós vamos falar sobre burnout. O que é burnout, afinal? É uma síndrome que acometem profissionais. Então, ela está ligada ao trabalho. Que trabalho seria esse? Normalmente, essa síndrome está ligada a pessoas que têm um grande envolvimento emocional. Existe uma demanda do relacionamento interpessoal que acaba exaurindo as forças de uma pessoa, ou porque ela se envolve muito, ou porque as condições de trabalho são ruins. Normalmente, essa síndrome tem um início insidioso. Ninguém fica com burnout do dia para a noite. É um estresse crônico que vai, aos pouquinhos, tirando as forças, minando as forças de uma pessoa. A primeira vez que essa síndrome foi descrita dessa forma foi por Christina Maslach, em 1970, uma psicóloga social. Depois, Freudenberger falou uma frase muito interessante: é o preço que uma pessoa paga por cuidar de outras pessoas ou por querer uma grande realização profissional. As pessoas normalmente sentem que dão mais do que recebem, como se não conseguissem recarregar as baterias. Então, a gente tem alguns sintomas que a gente pode evidenciar e a pessoa hoje já consegue reconhecer em si esses sintomas e precisam buscar ajuda para poder lidar com isso. Primeiro é a exaustão emocional, uma sensação de cansaço, de mau humor, de distanciamento. As pessoas vão ficando mais agressivas, menos tolerantes, podem ter alterações de comportamento, começar a usar mais, aumentar o consumo de drogas, aumentar o consumo de outras coisas para tentar atenuar um pouco essa exaustão emocional. Muitas vezes, substâncias que estão ligadas a um psicoestimulante, como cafeína e outras drogas desse tipo, né? Cafeína pode ser uma delas. A outra é a despersonalização.
A despersonalização já é uma sensação de afastamento, de não reconhecimento de si. Você começa a coisificar as pessoas, tratar as pessoas não de uma forma humana, mas como objetos. E isso faz com que você não tenha um relacionamento afetivo como você tinha antes. Se você tem os sintomas de exaustão emocional mais despersonalização, você acaba tendo um baixo rendimento profissional. E você não tem aquela sensação de satisfação como você tinha antes. Daí o nome da síndrome. Você tem menos paixão. Burn é queimar, como se o seu fogo da sua paixão tivesse ido embora. Algumas pessoas pensam em burnout como se você tivesse se consumido no fogo, como se fosse um consumo numa fogueira e você tivesse ficado queimado por causa disso. Mas eu acho que a explicação ideal seria essa: o seu fogo, a sua paixão, o seu envolvimento emocional vai embora. Essas três situações é o que configuram essa síndrome. Mas quais são os outros sintomas? Você pode ter depressão, ansiedade, insônia, baixa de autoestima, uma sensação de perda de tempo, de frustração, qualquer situação que você tenha como foco, por exemplo, dor de estômago, cólera irritável, o foco que você tem como sendo alvo do seu estresse, isso pode ser desencadeado. Então a gente tem que lembrar que o início é insidioso, nunca é de uma hora para outra, e que o tratamento é você, primeira coisa, reconhecer que você está vivendo isso. Se você tiver com muitas horas de trabalho, exaustivas relações, diminuir esse ritmo, ter toda a estratégia de enfrentamento de estresse, que é alimentação, exercício físico, técnicas de relaxamento. Você precisa entender como você próprio vai recarregar as suas baterias e entender que as suas condições de trabalho são muito importantes. Então, também ter o manejo de melhorar suas condições de trabalho, seja através de conversas, através do RH, através de reuniões de equipe, tudo que pode ser feito para atenuar um pouco esse desgaste emocional. Lembrando que o burnout é alguma coisa reversível e depende de cada um tomar consciência do que está acontecendo para reverter os efeitos maléficos de uma exaustão profissional. Olá, vim falar aqui com vocês sobre burnout. Primeiramente, quero agradecer a honra do convite da diretoria científica. Eu, como membro da ATF, tenho muito orgulho de estar aqui com vocês nos 27 anos da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro. Bom, falar de burnout, temos que falar de estresse. O Rancelli, na década de 40, ele começa a observar que algumas doenças têm o mesmo tipo de sintomas. É um médico austríaco. Ele vai falar, então, conhece o termo estresse, que pensa assim, olha, tem algumas coisas, alguns agentes estressores, na verdade, que fazem com que as pessoas tenham reações psicofisiológicas. Bom, que agentes estressores são esses? Variadíssimos. Inclusive, tem agentes estressores que são positivos e não positivos. Como que seria positivos ou não? Seria, por exemplo, agentes estressores bacana, eu tenho uma festa para ir, um casamento de uma filha, ou uma viagem importante, e eu posso entrar no nível de estresse mais alto. Estresse não é doença, então é uma reação, é uma adaptação do organismo a alguma fonte estressora. Então nós estamos falando aqui de fontes estressoras. Quando a gente fala de burnout, usando a curva do Rancelli, que ele vai falar sobre as fases, que é a fase da alerta, resistência, exaustão. Burnout vem muito depois, é muito mais atual. Mas, no Instituto de Psicologia e Controle de Estresse, onde eu faço parte, nós trabalhamos há mais de 25 anos junto com a doutora Marilda Lippe, que é uma professora, pesquisadora, psicóloga na área de estresse, reconhecida inclusive nacionalmente, internacionalmente. Então, algumas pesquisas foram feitas já no Brasil, chamada Estresse no Brasil, sobre que tipo de fontes estressoras, ou seja, agentes estressores, os maiores do Brasil. Foram vários respondentes, mais de 3.000 respondentes em formato online dessas pesquisas. E uma coisa em comum que chama muita atenção. Antes da pandemia, as maiores fontes estressoras estavam nas relações no trabalho e nas relações na família. Hoje,
a gente já está vendo que, após pandemia ou na pandemia para frente, uma das coisas mais tensas é a instabilidade que tem da gestão, por exemplo, né, das gestões de Estado e política durante a pandemia e hoje, qual a insegurança e a instabilidade que temos em relação, claro, à economia e a nossa perda de um possível controle, né, sobre a vida que a gente vinha mantendo. As coisas estão mudando muito mais rapidamente. Então, uma coisa super importante, então, nós temos as fontes estressoras que vão gerar o estresse ou a tensão da vida. Também Rancière fala que a tensão da vida é o tempero da vida. Precisamos ter atenção para poder até levantar, para poder até termos motivação. Ótimo. Então, se a gente tem uma curva do estresse, que o Rancière chama de síndrome geral da adaptação, porque somos seres de adaptação, precisamos, então, diante desses estressores, ter como vamos, então, nos conduzir. Vamos paralisar? Vamos fugir? Ou vamos enfrentar? Quais são os agentes estressores? E quais são as suas estratégias de enfrentamento, ou seja, estratégias de coping? Conversar com amigos, familiares. Depois tem psicólogo, tem yoga, tem oração, vai elencado várias possibilidades de estratégias de enfrentamento dos agentes estressores. E aí, na pandemia, vem a mesma coisa. Ou seja, além do como eu vou enfrentar, cuidando mais de mim e também das relações que eu tenho com pessoas. O burnout está ligado ao profissional, à exaustão do profissional. Mas essa exaustão tem a ver com a relação com o trabalho e no trabalho. Então vamos pensar como seriam possíveis saídas. Uma das coisas que nós trabalhamos é, por exemplo, sair do silêncio. Dentro das empresas, podemos também estar trabalhando com os grupos, junto, claro, com a intenção de que esses agentes estressores possam ser minimizados. Quando falamos então de estresse e burnout, estamos falando assim de, sim, doença, porque estresse não é doença. Mas quando tem um nível agudo, pode ser um grande trauma. Vamos trabalhar depois um estresse pós-traumático, a reação, possibilidade das consequências, como estamos tendo também pós-pandemia. Mas quando é alguma coisa crônica que a gente às vezes não percebe, porque vem todo dia no trabalho, aborrecimento, eu já não consigo mais levantar, eu tenho aquela síndrome da segunda-feira, eu já começo a ficar desmotivada não só em relação ao trabalho, mas em relação à vida. Vários sinais psicofisiológicos vão começar a aparecer. Na curva do estresse, a gente vai precisar que o nível de estresse aumente, porque a gente tem um movimento no dia a dia do trabalho, das nossas ações, e precisamos compensar com relaxamento. Portanto, nós temos, então, 4 pilares que têm relacionados à nossa qualidade de vida, que pode, sim, minimizar muito o estresse e evitar que a gente chegue em burnout. Como falei antes, precisamos perceber os primeiros sinais. Nós trabalhamos, então, com alimentação balanceada, também exercício físico, porque ele vai, além de liberar substâncias químicas muito importantes para o nosso desenvolvimento no dia a dia, mesmo, também pensamentos que a gente não nos ajudam. Então, as distorções cognitivas, pensamentos nihilistas, ou até mesmo persecutórios. Então, começar a pensar como é que meus pensamentos estão aliados a mim ou contra mim. E também relaxamentos de toda a ordem. Trabalhamos muito com relaxamento muscular progressivo e a chamada férias mental. Bom, isso aqui é um breve resumo, porque nós temos muita coisa para falar sobre burnout, então continuemos aqui com esse belo evento. Então, agora eu passo a palavra para a Berenice, né? Porque nós elaboramos algumas perguntas que vão nortear as nossas conversas, né? Nós vamos dividir as salas. Passo a palavra para a Berenice. Boa noite. É com muita alegria, com muita animação que eu estou aqui participando dessa comemoração, né? Lembrando que no dia 15 de março de 1995, estávamos reunidos no Cefai, nos dando a mão, né? A Tereza está lá voltando-se a cabeça. As pessoas estavam presentes, né? Cecília, e aí uma galera grande, e nos dando a mão para... Vamos tocar isso para frente? Vamos.
e como foi tocado para frente. É impressionante, né, o que aconteceu, inclusive o que aconteceu na pandemia, né? É incrível o esforço, a energia, e cá estamos nós. Mas a ideia agora é dividir em grupos com 2 perguntas. A primeira seria: você está vivenciando ou está próximo de alguém que esteja vivenciando burnout/estresse? Que fatores estão favorecendo o burnout/estresse? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda: o que você tem feito para minimizar o estresse ou indicado na sua prática? Tá? Então, nós vamos ter 25 minutos para essa conversa, e depois retornar, e aí alguns grupos vão apresentar o que conversaram. Muito interessante, Beri, essa modalidade de encontro, que é um encontro para a gente se encontrar e realmente conversar, trocar experiências, né? Quando a gente criou esse programa, eu acho que tem essa intenção, essa diferença, né? De a gente pegar alguma coisa que estimule a gente a pensar e a gente buscar refletir, conversar. Eu acho muito bom. E é tudo novo, né? Porque nós estamos pegando a vive a cores o que está acontecendo, né? E aí, como está aparecendo nesse momento, né? Como é que a coisa aparece, como é que se lida com isso, tanto pessoalmente como com pessoas da família, com clientes, enfim. Amigos. Né? Filhos de clientes, né? Jovens, crianças, aí tem o mundo. Ou até mesmo nós, ou dentro das nossas casas, né, Berenice? Claro. Muita coisa aí para refletir e conversar. E aprender. Né? Aprender com as E pessoas, aprender. Né? Aprender. Cristina. Oi, Cristina. Tudo bem? Olá. Quanto tempo? Ei! Amor, ver vocês. Oi. Desculpa o atraso, eu fiquei na dúvida de me inscrever ou não, porque eu ia terminar agora, 10 para as 9, né? Mas nem que seja para dar um beijo e dizer da alegria de estar junto, eu vou entrar um pouquinho, nem que seja no final, do meio para o final. Isso. O importante é que estamos aqui comemorando juntas, né? Verdade, gente, quanto tempo, né? 27. 27. É verdade, aquele canudinho dos 25 anos foi 2020, 27 anos. 27 anos. Muito bom. Logo chega a 30 anos, imagina. Aí tem que ter festa. Bodas de pérolas. Bodas de pérolas. É verdade, gente, é verdade. E o que o pessoal está fazendo na sala? Falando duas perguntas, está aí no chat. O que você tem feito para minimizar o estresse ou indicado na sua prática? Você já está vivenciando ou está próximo de alguém que esteja vivenciando burnout ou estresse? Que fatores estão favorecendo o burnout? Vamos começar a ver o que os grupos conversaram. Você está vivenciando ou está próximo de alguém que esteja vivenciando burnout/estresse? Que fatores estão favorecendo o burnout/estresse? Posso começar, se vocês quiserem. Nós éramos grupo 1, tá? Da divisão, Berenice. O nosso grupo tinha 5 participantes, tinha gente do Rio, tinha gente também de São Paulo, e a gente trocou um pouco, se tinha vivenciado, e foi até trágico, cômico para todos nós, porque a gente teve até a tensão toda de começar a trabalhar online para algumas pessoas, para outras a questão de ter que, na pandemia, parar alguma coisa que queria muito, que gostava muito, que era atender, por não se sentir bem trabalhando online. Tivemos uma outra pessoa que fala mais sobre outras pessoas, e tivemos uma colocação bastante boa de uma colega lá de São Paulo, mostrando que foi o estresse maior, foi a adaptação para o espaço, já que na casa circulava os filhos, circulava o marido, todos morando, mais mãe e tudo mais,
e todos, e ela tendo que atender, cada vez atendendo mais, porque as pessoas muito desesperadas, né, muito mal, e isso obrigou a ela tentar todos os espaços de cozinhas, quartos, lavanderia, tudo, até que ela conseguiu achar um lavabo onde ela podia estar fechadinha, trancadinha, para atender, e até hoje ela ainda trabalha online no lavabo, né? Porque foi a forma. Então, tivemos de tudo, desde essa adaptação, né? E contando um pouco das pessoas que a gente vivenciou, viveu o burnout, algumas relataram a questão de pacientes, outra da filha, que está hoje, no dia de hoje, tinha apresentado um grau elevado, né, de exaustão emocional por estar prestando vestibular para medicina e tendo que ficar trancada dentro de casa, e isso fez com que ela hoje tivesse uma crise muito grande de choro e tudo mais, e isso com os nossos clientes, vários de nós vivemos. E os fatores que geraram isso foi a pandemia, a falta de espaço, já fui falando conforme eu fui descrevendo, né? E o que se tem feito, quase todas nós vimos a mesma questão, a importância de exercício físico, orientar uma boa alimentação, exercício físico, respiração, meditação, né? Que algumas de nós, eu pelo menos no começo fiz meditação. Então, essas foram as possibilidades de lidar com o burnout. Se alguém do grupo gostaria de completar ou complementar, fica aberto, que lógico que a gente faz sempre um resumo, não dá para a gente descrever tudo que a gente discutiu nesses 25 minutos, mas está aberto aí para algum dos elementos que queira fechar ou trazer mais algum dado. Vitória, quer trazer alguma coisa? Eu achei interessante que eu não falei, mas eu quero falar. A Vitória traz que ela, ao contrário, começou a trabalhar muito mais online, mais do que antes ela trabalhava, e que isso, de forma voluntária, e que atender as pessoas que estavam em crise, para ela foi muito positivo. Isso fez com que uma forma dela lidar com o estresse dela alto do momento. Pronto. Falei de todo mundo? Acho que sim. Posso falar? Vou tentar resumir. Tá. Nós né, conversamos e eu acabei expondo um pouco da minha experiência, porque eu tive burnout. Eu trabalhei como psicóloga hospitalar por mais de 10 anos, sou concursada do Estado, aqui no Paraná, e chegou uma hora que eu pifei. Né, por conta, eu sempre fui extremamente dedicada, envolvida com o trabalho, e né, até quando a psiquiatra expôs aí no início, né, as características da síndrome, apesar de eu já ter, né, lido e já tinha me identificado, né, ficou muito evidente, né, a questão da despersonalização, eu não me reconhecia mais, eu passei a me questionar como assim eu sempre fui tão estudiosa, tão dedicada, e eu não tinha mais energia para estudar, para fazer o que já tinha sido a minha paixão, porque eu me apaixonei muito pela psicologia hospitalar, e investi muito, e estudei muito, e de uns anos para cá, aquilo parecia que não fazia mais sentido para mim. Eu estou longe do hospital desde setembro do ano passado, e estou agora, né, fazendo essa transição para o trabalho no consultório somente. Acho que é um ato que exigiu bastante coragem, e ao mesmo tempo eu falei para elas, né, eu também me sinto privilegiada, porque tenho uma família que está podendo me dar suporte para eu poder fazer isso, porque dentro do ambiente hospitalar eu acredito que tenha muitos outros colegas que vivem o que eu estava vivendo, mas por não ter suporte, né, precisam continuar lá, porque precisa, né, ter um salário, enfim, e se sustentar, né.
E além disso, muitos outros talvez nem se dão conta, né? Nem param para pensar no que estão vivendo, no que estão sentindo. Na realidade, eu procurei o psiquiatra em outubro de 2020, mas eu acho que hoje eu me sinto plena, eu consigo cuidar da minha vida, cuidar da minha família, eu faço atividade física, que antes eu fazia como uma obrigação, era mais uma atividade que eu tinha que fazer, não encontrava prazer, né? Hoje eu cuido da minha alimentação, eu consegui emagrecer 5 quilos, eu tenho tempo para cozinhar, eu tenho tempo para ir tomar um café com uma colega durante a semana, eu não fico mais esperando ansiosamente o sábado e o domingo, porque eu não preciso mais, né? E eu acho que também a própria vivência no hospital e estar tão perto da morte, né? Porque lá eu vi a morte escancaradamente acontecendo, e morte de crianças, também me fez pensar como que eu quero levar a minha vida, porque eu sei que eu posso morrer, então eu não vou ficar esperando o dia que eu me aposentar para eu ter qualidade de vida. Não, a minha qualidade de vida precisa acontecer hoje, porque eu posso morrer amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, não sei quando, né? Então, acho que ao mesmo tempo que a vivência no hospital me trouxe todo esse sofrimento, eu também tenho gratidão, porque eu acho que também me transformou e me possibilita olhar para a vida de uma outra forma. Né? Eu acho que foi mais ou menos isso, né, que a gente discutiu, e aí pensando, né, nos caminhos para a gente né, lidar com o burnout. Só que eu acho, assim, a questão da atividade física, da alimentação, é super importante. Mas eu acho que quando eu estava naquele grau de estresse, pensar nisso era mais estressante, porque era mais uma coisa que eu me cobrava e que eu não conseguia fazer. Atividade física, alimentação, porque eu não conseguia cuidar da minha alimentação, e aquilo me gerava, às vezes, mais culpa. Então, acho que aí também é uma coisa que a gente, enquanto terapeuta, tem que ter bastante cuidado, né, porque o quanto que, às vezes, isso pode se tornar mais um fardo para a pessoa que está vivendo burnout, é mais um tem que. Isso a gente não falou no grupo, mas é algo que eu pensei e estou compartilhando. Bom. E são os pensamentos, né, Juliana? Os pensamentos não vão ajudar, se você não tiver consciência, né? Não vai ser só uma receita, vai ser uma mudança. Olha, Cristina, eu destaquei isso que você falou no nosso grupo, né, que tem um lama, um mestre muito, que eu gosto muito, muito sábio, que diz que a primeira poluição começa no pensamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, e esse contato com a morte ajuda a gente a viver melhor, né? Muito. E eu trouxe no nosso grupo, que eu não tenho caso de burnout, mas eu penso muito nas crianças, eu sou muito ligada em trabalho com as crianças, então comecei a fazer alguma coisa, já temos exemplos de como trabalhar com a criança que estão vivendo, porque eles estão no estresse do colégio, é quase como burnout, porque bota a máscara, tira a máscara, lava a mão, não pode ir para a escola porque espirrou. Então, as crianças também já começam a viver desde cedo uma situação de muito estresse. Então, eu estou muito focada nisso, de estudar, de observar, né? Então, no nosso grupo eu falei um pouco, né, dessa experiência. Tem um livro chamado Crianças Estressadas, da Marida Lippe, tem até um CDzinho, que crianças estressadas serão adultos destressados, ou seja, já com tendência a pior, né? A estresse pior. Eu ouvi crianças perguntando assim, né? Eu tenho um cliente que é colégio, que diz assim, mas eu estou com vírus? Essa é uma pergunta que estressava as crianças. Mas eu queria dar uma sugestão para a Juliane. Eu criei uma série nova para o meu canal de longevidade, Ter um Durante Feliz, que está só com o piloto lá ainda. O vídeo que eu estou editando é o 2º episódio, de Acolha o Envelhecimento. Mas eu queria sugerir para a Juliane ler o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu ali. Maravilhoso. Para a vida toda valer a pena viver. Você falou assim, eu descobri que eu posso morrer. Eu lembrei muito da doutora Ana Cláudia,
que ela diz, é engraçado, né, que os clientes chegam no meu consultório e se deparam com a possibilidade de morrer, mas essa é a única certeza que a gente tem desde que a gente nasceu, né? Então, e ela coloca muito a questão de você trabalhar, principalmente no burnout, funciona muito bem isso, não só alimentação, mas atividade física, cuidar dos pensamentos acelerados, dos pensamentos negativos, né? Mas também da dimensão espiritual. Eu diria que a dimensão espiritual, ela ajuda muito a você entender esse processo e dar a reviravolta na sua vida. Sim, Luciano, também concordo. Obrigada. Até você falou dos livros da Ana Cláudia, eu agora, no final do ano, li esse livro aqui, ó. Ah, eu li também. Eu acho que é um livro excelente também, e que nos ajuda muito, e até para indicar. Juliane, você pode colocar no chat para todo mundo? É que eu ia pedir. O autor, né? Ou a autora? Coloco. Tá. Bom, outro grupo, quem gostaria de apresentar? Então, o meu grupo era a Márcia, a Kátia, lá de Curitiba, e a Solange. Né? Eu vou falar um pouquinho, mas eu acho que vocês podem completar. Eu acho que todas nós falamos de um ponto que eu acho importante, que já foi falado um pouco, dentro do burnout, desse estresse, não só nosso, como do cliente, né? A gente buscar o prazer, né? Buscar interesses, hobbies, né? Aspectos positivos aí Aí eu falei do vinho, do namorado, a Solange falou da praia, né? Então, a gente poder buscar fontes de prazer, né, de alegria, e deslocar um pouco só, porque é trabalho, né? E o cliente mesmo que fica no trabalho, no estresse na família. Então, poder descobrir aspectos que vão fazer esse paralelo e vai ajudar também nesse estresse, né? Além de terapia, exercício físico, claro, relaxamento, né? Esse lado espiritual que já foi falado. Solange, Márcia e Kátia, querem aí acrescentar? Acho que é isso, né? E a oportunidade mesmo, né, que esses momentos nos trazem, né, de conectarmos conosco mesmo, né, e descobrir realmente essas coisas que podem nos fazer muito bem, né, inclusive pequenas coisas, né, que podem nos dar prazer, né, citamos um banho gostoso, um banho com música, né, o vinho, a taça de vinho, né, Maria Vilma, o mar também, como você falou, né, então uma oportunidade para a gente descobrir, né, isso que nos faz bem, ampliar o nosso repertório nesse sentido. Isso. Não pode ficar falando de praia e mar para mineiro que tem 2 anos que não põe o pé na praia, não, vocês respeitam. Estou sonhando. Glaucio, eu pensei nisso, isso é bullying, né? Isso é bullying. Eu acho. Isso não é coisa do bem, não. Isso não é, não. Mas tem um vinhozinho que serve para qualquer... Aí tá bom, mas a praia foi sacanagem. A praia foi Solange, hein? Foi Solange. É outro tipo de burnout. Não dá nem para passar em Mar de Espanha aqui em Minas, né? Zane, você vai falar do nosso grupo? Cláudia, pode vir. Eu acho que a Rosane Porto vai falar para a gente. Tá bom, eu falo. Nosso grupo discutimos bastante situações, principalmente dos médicos que sofreram muito, né, lidaram muito com essas questões, então a gente conversou sobre alguns casos, conversamos também sobre, eu trouxe algumas questões que eu acho importante, que a Rosane colocou e a Cristina, né, que tem a ver com a gente não localizar dentro das pessoas as questões que estão acontecendo, mas pensar na terapia como um ato político, quando você recupera o poder das pessoas, de ver que elas estão dentro de uma situação que não é adequada, como, por exemplo, a pressão do trabalho, o chefe que liga de madrugada. Então, a gente conversou muito sobre isso, né, como a gente, às vezes, coloca como uma coisa intrínseca
intrínseca, intrapsíquica, na verdade, é uma coisa situacional que tem a ver com a situação que a pessoa está vivendo. E essa situação, no momento que ela se conscientiza, isso valoriza o poder dela, de alguma forma se coloca com mais autoestima, com mais valor, e isso ajuda muito a trabalhar, e também é um ato político no momento que ela começa a questionar essa estrutura que a gente vive, né? Tem pessoas aí, algumas pessoas do grupo colocaram que tem pessoas saindo do Rio, indo trabalhar em outros lugares, tentando buscar uma outra forma de viver, e o quanto a atividade física, quanto a meditação, quando essas medidas também foram colocadas. Rosane trouxe também essa questão da coisificação do outro, que eu acho tão importante, né, que a gente pensou nisso como os médicos, às vezes, a Rosane que trouxe isso, como que os médicos, às vezes, coisificam os clientes, os pacientes, no momento em que eles têm tanta gente para atender e que eles constroem uma relação muito objetal e não uma relação humana. E a gente pensou isso também na família, que também acontece. Você muito estressada também trata o outro, não como eu tu, mas como eu isso, né? E descarrega as suas tensões no outro. E aí a gente viu tantos divórcios, violência, alcoolismo, tudo isso que a gente vem falando aí, muito em função de uma situação de pressão. Então, a gente compartilhou essas experiências, queria ouvir o resto do nosso grupo, era a Rosane, era a Helena, quem mais? Rosane? Sim. Queria só fazer achei muito interessante esse ponto da coisificar, né? Interessante porque eu estou lendo esse livro aqui agora, não está dando para ver. Não dá para ver, Luciano, por causa do fundo. O poder de uma pergunta aberta. Sim. É um poder, é um livro da linha budista, e um livro maravilhoso que ela fala justamente da questão que eu acho que no burnout pode ajudar muito, claro que é um processo longo, mas de você descoisificar, né? E partir para o exercício de viver a experiência como a gente vive o alimento. A gente come o alimento, a gente absorve a energia vital do alimento, e aquilo que não serve mais, a gente expele, a gente elimina. Viver a experiência da dor, a experiência do sofrimento, a experiência da doença, a experiência total, sendo ela, dizendo se ela é boa ou ruim, utiliza o que é vital para você e elimina aquilo que não lhe serve mais. É claro que isso não se consegue com uma prática de uma semana, de um mês, talvez nem de anos, mas, sem dúvida nenhuma, é um caminho libertador. Luciano, eu posso falar nesse sentido, que eu uso a poesia nesse sentido que você está trazendo aí. E, para mim, ela é libertadora mesmo, e é algo que eu recomendo para as pessoas que têm essa aptidão, ou que têm esse desejo, né, da escrita, ir também por esse caminho. É uma coisa muito libertadora. Sem dúvida. Eu vou complementar o que a Rosane Porto falou, assim, que a gente discutiu no nosso grupo, porque também durante a pandemia, e em muitas outras situações, onde as pessoas vivem opressões, seja de uma chefia e tal, e que muitas vezes não conseguem, têm noção, mas não conseguem, porque também não podem ficar sem esse trabalho. A gente, durante 2 anos aí, o maior índice de desemprego que a gente teve, né? Então, você imagina, você está vivendo pandemia e ainda ficar desempregado. Então, como que a maior parte das pessoas aí teve que enfrentar situações bastante, né, de opressão mesmo, né, e como tornar isso alguma coisa, todas essas coisas que estão sendo faladas, é como você vai aguentar, mas o que a Rosane Porto estava dizendo, assim, que força não é só aguentar, né, a gente fala da resiliência, mas a gente também tem que ter um enfrentamento. Então, esse jogo entre a resiliência e a resistência é um ponto aí que eu acho que nessa pandemia, e que é um ponto para todos nós. Qual é o ponto ideal aí de você ser forte de aguentar, mas também ser forte de enfrentar, né, para poder lidar com essas opressões, porque o ambiente de trabalho nem sempre é favorável. A gente lida com pessoas que têm um exercício bastante opressor, e isso, todo mundo está aí, né? Isso está vulnerável a esse tipo de coisa. Uma das saídas é sair do silêncio mesmo, né?
E assédio moral é comum em empresa, mas as pessoas ficam em silêncio, porque precisam do trabalho, tem uma hierarquia, tem a opressão. Isso é um movimento político, sim, que tem que ser feito, e acho que ajudou com o CID-11, dizendo o burnout também responsabilizando não mais só a pessoa, mas também onde está o local, a instituição. E isso faz com que as empresas estão precisando, obrigatoriedade, sim, não tem problema nenhum, a tratar as pessoas e também ver as coisas que estão acontecendo internamente. Isso é um grande trabalho que eu achei uma grande mudança boa, é poder a gente tirar também a responsabilidade, botar ampliar, né? Eu tenho, sim, a dificuldade, mas tem os agentes estressores que a gente não tem como lidar. A opressão é uma. Gente, com a terapia da família já tira do intrapsíquico, né? Aí coloca no relacional. Agora a gente pensa em colocar também no social e nas instituições. E compartilhar isso, né? Eu acho que a realidade que a gente viveu na pandemia ocorreu, sim, esses abusos. Eu tenho muitos clientes que param, vêm para um atendimento às 7 horas e dizem para mim, tem que acabar que eu vou voltar para trabalhar. Né? Porque muitas pessoas estão fazendo o terceiro turno. Né? Eu tenho clientes que fazem isso. Porque a empresa está exigindo. Eu acho que isso é uma opressão de aproveitamento de uma situação, como a Rosane disse, que não podem perder o emprego, então se submetem e sujeitam-se por necessidade a ficar até meia-noite, 11 horas, respondendo ao chefe. Exatamente. E dentro do mundo corporativo, essas pessoas são até aplaudidas, o que é o perigo. As pessoas que são até tarde, que estão dando retorno. Ressaltar também o trabalho, só um instantinho, Berenice, ressaltar também o trabalho das mulheres em casa, com os filhos, sem a aula, e trabalhando, e o marido trabalhando, e a sobrecarga sem o suporte de babá, de ajudante, né? Então, isso também, quer dizer, muitas mulheres esticaram os seus limites. Então, acho que é importante, a gente falou isso no nosso grupo, né? Luciano, quem era Luciano? Depois era Ana, e quem mais? E Patrícia. Uma coisa interessante que também, né, que a gente também falou muito da doença que os médicos, né, que foram os que mais sofreram, médicos, enfermeiros, pessoal que estava na linha de frente do atendimento à Covid, né? Mas eu citei um exemplo que eu achei interessante, além de tudo isso que a gente falou também, de atividade física e tal, mas de um cliente meu que teve uma síndrome de burnout e comprou um cachorro para fazer companhia. Bem interessante, porque ele se sentiu só, a esposa foi trabalhar presencialmente, e ele era da área comercial, mas ele ficou restrito a um apartamento em São Paulo, ele se sentiu muito só, ele já sofria antes de crise de ansiedade, ele já vinha tratando com a sua psicóloga dessas crises de ansiedade, alguns momentos até de pânico, e quando ele pifou, ele ele comprou uma cachorra. Eu achei uma solução bem interessante, porque ele dizia o seguinte: ela me dá amor incondicional. Era a frase dele. Mas o aumento de adoção de gato e cachorro aumentou muito na pandemia. Os animais. E outra coisa que aumentou muito agora na pandemia é a quantidade de filho que a mãe não pode registrar o pai, né? E essa é uma grande crise que explodiu agora, né? No Brasil, na pandemia, agora triplicou o número de filhos que a mãe não pode colocar o pai lá na certidão. Então, tem alguma coisa aí denunciando que... Não entendi. Por que não pode colocar? Também não entendi. Como que ela vai dizer que é o pai nesse ambiente de pandemia? Fazer o exame. Essa é a crise que está explodindo aí agora, né? Você está falando que aumentou o número de infidelidade, é isso que você está falando? Aumentou o número de infidelidade, o abuso dentro de casa, o assédio dentro de casa. Então, quer dizer, com tudo isso, na pandemia, explodiu uma série de meninos que está aí, meninas, que não podem ter registro do nome do pai lá no certidão de nascimento. Então, o que aconteceu aí? Né, para que você não coloque o nome do genitor lá. Eu acho que muitas famílias são chefiadas por mulheres atualmente, né?
Eu acho que isso é uma realidade aí. Dizer ela ser chefiada por família não significa que o filho não tem pai, não é? Às vezes os pais não assumem. Poxa, acabei no meu grupo não falando, hein, Berenice? Você não deixou meu grupo falar. Sim, Berê. Está na hora, isso? Está na hora. Nós estamos. Nós temos que fazer o sorteio. O sorteio. O sorteio. Berenice, fala um número. 18. Bruno, você consegue contar lá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, não. Cíntia lá de Bocá? Já tem. A Cíntia já tem. A Cíntia já tem. Pode dar outro nome. Florianda, fala outro nome. Ué, como é que você sabe que eu já tenho? Qual é o livro? O que tem, Cíntia? Esse é um livro. Vou falar o número, então. Pode falar o número? Fala, Silvana. 35. Silvana, você quer que eu conte? Uma pessoa chamada Luciano Pacheco. Você tem o livro, Luciano? Microfone, Luciano. Não tenho, vai ser muito útil. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca ganhei nada em sorteio. Tá vendo? Vim aqui para te sortear. Nossa, olha, é uma coisa inédita. É inédito. Muito eu vou contar a história rapidinho. Esse livro é o livro Terapia Familiar Sistêmica de Milão. Esse livro foi doado por uma parceria, foi cedido, uma parceria que nós fazemos com a Carlos Livraria. Luciano vai entrar em contato com a nossa secretária, que você vai receber o livro em casa. Foi maravilhoso o encontro, parabéns pelo evento, pelo encontro, pela inauguração desse programa. Obrigada, gente. Pegando carona no que a Sônia disse, alegria de ser eternamente a TF. Nossa, tem que ser